Olá, hoje é quarta-feira, 11 de maio. Aula de inglês sem sair de casa. O PF Idiomas está com curso de inglês online. Com pouco mais de 4.000 habitantes, o município de Davi Canabarro, que fica a 71 quilômetros de Passo Fundo, prepara uma programação especial de aniversário. No estúdio, vamos falar de um evento que será realizado aqui na UPF com a seguinte proposta: como conversar com um fascista. E ainda, a nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas de Passo Fundo pensam sobre o perfil acolhedor da cidade. O canal de notícias está começando, fique com a gente, porque aqui você sabe, né? Tem mais conteúdo. Está em andamento no Senado a sessão que vai decidir sobre a abertura ou não do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A sessão começou por volta de 9 horas da manhã de hoje e deve durar cerca de 20 horas. Se os senadores, por maioria simples, aprovarem a abertura do processo, a presidente Dilma será afastada temporariamente pelo prazo de até 180 dias. O afastamento se dará a partir do momento em que ela for notificada. Em ato contínuo, assume o vice-presidente Michel Temer. O grupo de leituras dirigidas sobre Hannah Arendt, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo, realiza amanhã o Bibliofórum, Fascismo Social e Educação. A atividade terá como referência o livro Como Conversar com um Fascista, de Márcia Tiburi, além de obras da própria Hannah Arendt. O Bibliofórum começa a partir das 7h20 da noite e para falar deste assunto, a gente recebe o professor e também diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF, Edson Casagranda. Professor, seja bem-vindo ao PF TV. Muito obrigado. Professor, para a gente entender o contexto todo, tá? Quem foi Hannah Arendt? Bom, Hannah Arendt foi uma filósofa, nasceu em 1906 na Alemanha e faleceu em 1975 nos Estados Unidos. Foi uma autora que tem uma obra vastíssima, escreveu muito sobre o movimento totalitário do século passado, né? Século na 20. década de 20, da década de 30 e 40. Certo. Então, professor, ela viveu bem os tempos do fascismo, quando a gente fala de nazismo e toda aquela época. Isso, ela é uma referência do ponto de vista da filosofia política hoje, quando se quer compreender melhor todo esse movimento político da primeira metade do século passado. Então é por isso a escolha dessa obra, Como Conversar com um Fascista, que é uma obra da Márcia Tiburi, uma espécie de adaptação, né, professor? Isso, como você disse na abertura, existe um grupo de leituras, chama Grupo de Leituras Dirigidas sobre Hannah Arendt, que se reúne há vários semestres já e vem discutindo obras dela, né? Várias obras que nos motivaram a compreender melhor uma série de fenômenos que ocorrem no contexto do século XXI, né? E que tem implicação direta na questão em aspectos educacionais. Um deles é os movimentos que nos preocupam hoje, que é a incapacidade a gente observa na sociedade contemporânea uma incapacidade para o diálogo, uma intolerância em relação ao diferente, né? Um não respeito ao outro enquanto outro e, consequentemente, uma dificuldade muito forte de se colocar na condição e no lugar do outro. Então, todo esse propósito, o propósito do evento, aliás, o evento vai abrir um conjunto de sessões de estudo que se darão a partir do dia 12, a partir de amanhã, em todas as quintas-feiras à tarde, num primeiro momento, no final de tarde, das 5h30 às 7h, e depois lá no mês de julho, no período da noite, discutindo basicamente uma obra da Hannah Arendt daí, que chama A Vida do Espírito, se voltando especificamente para a terceira parte, onde se discute a questão da faculdade do julgar. Então, professor, quando a gente fala na questão do fascismo, naturalmente se liga à política, mas não, por isso educação no evento, né? Perfeito. É muito mais uma questão de um fascismo social, em cima disso que o senhor disse. A gente poderia pensar o fascismo também pela lógica de uma política de Estado ou na perspectiva da Hannah Arendt lá do século passado, dos anos 30 e 40, você tem basicamente essa dimensão. A ideia de um fascismo de Estado que ganha proporções enormes na perspectiva do totalitarismo.
dizer, a base do totalitarismo é eminentemente o fascismo. Mas quando se fala em fascismo social, está se falando num tipo de comportamento. Hoje nós vivemos num contexto onde a tradição e a cultura são muito fortemente marcadas pela questão do autoritarismo. E nós somos vítimas em potencial desse modelo. E quando o senhor fala isso, é na vida cotidiana. Sim, não é na política. Há uma probabilidade muito grande de nós sermos vítimas de todos esses movimentos. Nós vivemos numa sociedade onde as estruturas são hierarquizadas naturalmente. A necessidade de alguém que conduza, parece que a sociedade sente a necessidade de alguém que determine, que dê as ordens. Não é? E quando se fala em fascismo social, a gente está falando especificamente nessa incapacidade de reconhecer o autoritarismo como um problema e como uma antinomia importante para a democracia. E falando de Brasil, professor, isso é uma característica particularmente nossa de aguardar uma ordem, aguardar uma demanda, esperar as coisas acontecerem ou não? Eu acho que não, eu acho que é uma característica da natureza humana, né? Nós, como seres humanos, temos a ideia da proatividade não é uma característica forte em todas as pessoas. Vai depender muito do processo formativo. Uhum. E é isso que talvez a gente sinalize aqui quando se fala em educação, né? Claro, então estamos pensando aqui educação num sentido amplo, enquanto formação, mas também pode se pensar num sentido estrito, enquanto espaço da escola. E daí talvez a escola tivesse um papel importante no rompimento com essa concepção autoritária e de incapacidade de diálogo e de pensamento que nos toma de assalto. Né? Professor, rapidinho, o senhor como filósofo que é, né? O maior desafio da escola hoje, então, falando da formação do aluno, rapidamente, como é que o senhor poderia resumir? Olha, eu diria, basicamente são três. Primeiro, a ideia de que a escola, enquanto instituição, pudesse investir mais na formação humana e menos numa formação tecnicista. Acho que esse é o primeiro momento, é o primeiro elemento. Investir mais numa formação humana e com menos ênfase numa formação tecnicista. E segundo, eu acho que se pensar, por exemplo, numa estrutura curricular, uma intervenção pedagógica que evidenciasse mais a singularidade e menos a massificação. Quer dizer, eu estou defendendo aqui um argumento que é totalmente contrário à ideia de doutrinação dentro da escola. Não é? A formação da autonomia, ela só se dá se nós eliminarmos completamente a doutrinação. Aquela coisa de todo mundo é igual. Isso. E por último, eu acho que a escola precisa necessariamente se transformar num espaço modelo. Quer dizer, a escola, a família, elas precisam ser espaços onde a tolerância seja praticada constantemente, cotidianamente, a todo momento, com todos. Tá certo, professor. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal de notícias. O evento amanhã, então, ali no FCH, né? Isso, Auditório do 7. Auditório do 7, a partir das 7h20 da noite. Muito obrigado. Agradeço. Um projeto que regula o comércio de bebidas alcoólicas em Passo Fundo está tramitando na Câmara de Vereadores. A discussão não é nova, já passou em outros momentos pelo Legislativo e é recorrente porque a perturbação do sossego público vem à tona como uma das principais reclamações da comunidade do centro de Passo Fundo. E este é o assunto do programa Estúdio 4 desta semana. Se você perdeu, tem reprise hoje às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. Confere aí um trecho. Mas fazendo ali reuniões, muitas vezes até fazendo um churrasco, algo parecido. E esse tipo de aglomeração, esse tipo de pessoas que ficam ali próximas de prédios, de casas, tem sido uma das maiores reclamações da comunidade nos dias de hoje, principalmente na região central, nas ruas Independência, General Neto, Capitão Leutério. O que nós não podemos é aceitar nós viver hoje, 2016, com esse tipo de problema, né? Porque esses casos aí é de muitos anos, né? Esse grande incômodo que acaba afetando, como eu digo, não só os moradores do centro, como os proprietários de lojas no centro e o povo em geral, né? Porque os trabalhadores que vêm de bairros e vilas vêm trabalhar no centro, né? Então é um problema muito grave. Os moradores ali do centro são todos a favor desse projeto, porque eles são impactados diariamente, né? Não é mais, antigamente, como se dizia, final de semana. Hoje começa de segunda a segunda, então acho que o vereador Renato Tchecker está de parabéns, porque vem com um projeto, já vem com uma coragem de colocar isso e trazer para a comunidade uma solução.
E entendemos que uma lei que limitasse ou que impedisse o consumo de álcool nas vias públicas poderia nos trazer uma ferramenta necessária para que nós pudéssemos, em alguns momentos, terminar com essa bagunça generalizada e que traz transtornos não só à tranquilidade da população, como à própria saúde. Nós temos registros de inúmeras audiências públicas em que participamos de pessoas que não suportam mais o barulho, que têm uma qualidade de vida extremamente prejudicada em razão desses transtornos. Alguns especialistas apontam que a pessoa que falar apenas o seu idioma de origem, a sua língua nativa, por exemplo, aqui no Brasil, o português, já pode se considerar um analfabeto no século XXI. Então, cada vez mais aumenta a necessidade de aprender uma língua estrangeira, diferencial para o currículo e para a vida. Só que muitas pessoas abrem mão de estudar línguas porque não têm tempo. E é pensando nesse público que a UPF Idiomas oferta agora um curso de inglês online. A iniciativa é uma parceria da UPF Idiomas com a English Central. Desde o ano passado, a universidade utiliza a ferramenta para beneficiar os alunos do Centro de Línguas, mas dessa vez o curso é inteiramente online. Nós começamos com essa parceria desde o ano passado. Nossos alunos, todos os alunos de qualquer idioma, têm essa possibilidade de aprender inglês através das ferramentas da English Central. E como algumas pessoas não têm disponibilidade de vir para uma aula presencial, então a nossa ideia foi de oferecer também esse serviço através das ferramentas da English Central, mas com diferencial, com acompanhamento de um professor que é optativo, caso esse aluno tenha interesse, ele tenha alguma dificuldade no uso da ferramenta, ele queira algum esclarecimento. Nós temos um professor aqui pronto para atendê-lo no encontro individual, né? Dentro desse sistema podem ter até 8 encontros, né, durante o ano. E ele pode também tirar suas dúvidas, então, aqui junto com o professor. O curso envolve uma série de atividades interativas, como conversação ao vivo, com um tutor particular, além de exercícios de pronúncia e fluência com vídeos. Tudo é avaliado na hora pelo próprio aplicativo e revisado depois por um professor da UPF. É uma ferramenta muito interessante, além da questão interativa, né, com os vídeos, ele te dá um retorno sobre a pronúncia, há uma pontuação para o aluno, ele consegue ter um feedback sobre o seu desempenho. E uma coisa que é legal que não tem com outras ferramentas é a questão de que você pode gravar o seu áudio, né, e o sistema te ajuda a corrigir então a pronúncia. Não há limite de acesso aos vídeos e todos os estudantes matriculados podem utilizar o aplicativo tanto no computador quanto no celular. As inscrições já estão abertas. Não tem assim um início definido, mas ele tem um final sim, que é dia 15 de dezembro. Então as pessoas podem adquirir a sua matrícula, digamos assim, de agora até o final do ano, né? Quanto antes melhor, porque tem mais tempo de acesso ao sistema. Outras informações você consegue pelo telefone 3316-8510 ou diretamente na UPF Idiomas, que fica no Campus 3, em frente ao Museu Ruth Schneider, no centro de Passo Fundo. O inverno ainda nem chegou e já traz mudanças para a rotina da comunidade regional, especialmente para quem utiliza os voos Passo Fundo-São Paulo via Aeroporto Lauro Cortes. Os horários dos voos da empresa Azul mudam a partir de 16 de maio e seguem até 28 de agosto. O objetivo é evitar cancelamentos de voos por conta das alterações meteorológicas que costumam ocorrer nesta época do ano. Assim, quem já comprou passagem pelo sistema antigo terá o dinheiro devolvido ou poderá fazer a troca. Os novos horários de voos podem ser consultados no site que aparece aí na tela. O município de Davi Canabarro tem 4.600 habitantes. A cidade tem vocação para a agricultura e neste mês o município prepara uma programação especial de aniversário. Quem tem mais informações é a jornalista Afani Barufi. O município de Davi Canabarro comemora neste mês 50 anos de emancipação política e também administrativa. E para comemorar, ele organizou então mais de uma semana de atividades festivas. Para a gente saber um pouquinho mais dessa programação, nós recebemos então aqui na UPF TV o prefeito municipal, acompanhado então da corte do município. Sejam todos muito bem-vindos. Prefeito, quando iniciam então as atividades?
Bom, já de 18 a 20 de maio, então, teremos a nossa Feira do Livro, né, na Casa de Cultura Domingos Bresolim. No dia 20 também teremos a exibição do vídeo institucional produzido aqui pela UPF TV, homenagens a ex-prefeitos, ex-vereadores, a Comissão Emancipacionista. Já no dia 21, nós teremos o tradicional jantar, que é a Festa do Leite, para evidenciar a importância desse produto na economia de Davi Canabarro. Dia 22, teremos a apresentação de artistas locais e a presença da lenda da música gaúcha, Adelar Bertucci. Dia 23, teremos palestras para a Escola Assis Brasil na Casa da Cultura. Dia 24, encontro de mulheres no CTG Davi Canabarro. No dia 25, teremos atividades que é o dia do desafio, onde estaremos concorrendo com outro município do nosso porte também. No dia 26, teremos um momento importante também, que é o desfile temático, onde todos os segmentos da nossa comunidade será apresentado na avenida. Dia 28, teremos a inauguração de quadra poliesportiva e a reinauguração do módulo esportivo municipal, com a presença de ex-atletas da dupla Grenal, fazendo um jogo beneficente para a PAI de Davi Canabarro. Já no dia 29, dia do município, que é o dia em que comemoramos a emancipação, teremos a final da Copa Cinquentenário de Futsal nas categorias veterano, feminino e livre. E após um grande show baile para toda a comunidade canabarrense e da região que estarão conosco comemorando esses 50 anos. Certo, e a rainha está aqui então para fazer um convite especial. Isso, então fica o convite a todos para participarem do cinquentenário do nosso município. Certo, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns aí pela programação e também pelo cinquentenário. Bem, a gente volta então ao estúdio e fica o convite para que toda a comunidade possa participar. Obrigado, Fani. Veja depois do intervalo. Será que o Passo Fundense tem um perfil acolhedor? A nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre isso. A gente já volta.